Bom, a gente vai então para o nosso próximo painel, muito aguardado por vocês. Falaremos sobre a importância do marketing de influência no setor de brinquedos, trazendo dois dos youtubers mais populares do Brasil, que se destacam pelo seu conteúdo voltado para o público infantil. Então, a gente vai entender como que a criação de conteúdo pode ser uma poderosa ferramenta para influenciar as escolhas de consumo de brinquedos, além de proporcionar, lógico, né, momentos de diversão e aprendizado para as crianças. Então, recebam ao palco os youtubers Maria Clara e JP. Bem-vindos. Sentem aqui, por favor. Convido também a mãe dessa dupla, Ana Carolina Mello. Fica aqui, Ana Carolina. E convido a Cíntia Medvedovski, que é CEO da Eagle Licensing. Bem-vinda, Cíntia. Muito bem, a gente vai bater um papo aqui. Eu quero já de antemão dizer que todos podem falar na hora que quiser, tá bom? A ideia aqui é que seja uma conversa, um papo gostoso. Vamos, rapidamente, quero saber dos dois aqui como é que começou, né, essa história de youtuber, porque vocês têm mais de 47 milhões de seguidores no YouTube. É muita coisa. Quando começaram, por quê e se imaginavam todo esse sucesso? Então, quando a gente começou primeiramente, a gente nunca pensava que ia chegar aonde a gente está hoje em dia. Tipo assim, isso aqui... A gente começou como se fosse uma brincadeira pra gente. Exatamente. Então, eu pensava que a gente estava gravando por, tipo assim, pra ficar de recordação para nossos pais, por exemplo. Né? Eu lembro que a gente começou, fiz uma festa, Maria Clara estava fazendo bolo. Então, a gente começou... Eu tinha 4 anos, João Pedro tinha 6 anos. Não, 7 anos. 7 anos. A gente começou em 2016, não é, mãe? 2015. Começo de 2015, no final de 2015. E ao longo dos anos, tipo assim, cresceu muito, graças a Deus. A gente é muito grato por tudo. E, tipo assim, eu tô aqui, eu tô me sentindo ansioso. Eu nunca venho no Brasil. E, tipo assim, ver tanta gente aqui, eu tô, tipo assim, Vocês moram fora do Brasil? Sim, tá. A gente mora nos Estados Unidos. Então, quando vem pra cá e sentem esse sucesso, lá o pessoal deixa vocês tranquilos. Mais ou menos. Os brasileiros de lá sabem. Entendi. Então, só que é uma coisa muito diferente. Lá, tipo assim, aqui, cara, olha quanta gente tem aqui. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Quando a gente começou, como eu tinha falado, a gente nunca imaginou que ia chegar nesse ponto. E eu não tenho palavras. Eu tô pensando aqui no que falar, gente, mas não tenho palavras, exatamente. Ô mãe, que momento que você percebeu que essa brincadeira dos filhos ia se tornar uma profissão? Bom, quando eu percebi, foi num evento que a gente foi em Curitiba. Foi até um evento assim que tinha olheiros, né? Eu falei, vou levar minha filha para esse evento para ver se alguém agencia ela. E nesse evento a gente ganhava estrelinhas, né? Para poder ir para um nível maior, para poder ter alguma chance. E a Maria não ganhou nenhuma estrelinha. Mas foi nesse momento que eu percebi, porque nessa época a gente tinha 300 mil inscritos e uma pessoa da Bahia e outra da Amazônia e outro de lá mesmo, todo mundo conhecia a gente. E a gente ficou cercado de crianças. Maria Clara, JP, Maria Clara, JP. E para mim, só a minha família e os amigos da escola sabiam que a gente tinha canal. Então, nesse momento, eu percebi, caramba, meu canal é visto, além da minha família. Com 300 mil inscritos, eu percebi isso. Acho que tem um ponto curioso aí, que é o seguinte, né? Eles sabem quantos milhões de visualizações tem em cada vídeo. Então, tem vídeos de 150 milhões de views, assim.
Mas um número é um número. Quando vê uma plateia dessas, é uma coisa completamente diferente. Gente de carne e osso olhando, enfim, e é muito diferente, eu acho, a sensação, né, de ver gente ao vivo. 150 milhões para vocês é normal, Não, né? isso é um número inimaginável. Pensar que aqui tem muito, não tem 50 milhões de pessoas. Só que, olha isso, gente. A energia que eu estou assistindo aqui é como se eu estivesse sendo assistido pelo mundo inteiro. Cíntia, você que é CEO da Ziggle, que trata de licenciamentos, você é uma dessas pessoas que ficava de olho nesses eventos para escolher, né, as personalidades para serem licenciadas? Fala um pouquinho do seu trabalho. Não, com certeza. Enfim, a gente fica de olho, mas eu trabalho com muito poucos, na verdade, né? Assim, é bem cirúrgico. E quando eu vi Maria Clara e JP, já eram enormes, mas não tinham esse tamanho todo, né? Nós tínhamos 10 milhões. Quando ela convidou a gente para trabalhar com ela, a gente tinha 10 milhões de inscritos. Só 10 milhões, tá, gente? Pouca coisa. Já eram gigantescos, mas veja bem, fazemos 50 milhões esse ano, então tudo é relativo. Mas quando a gente começou com 10 milhões a fazer os brinquedos, todo mundo tinha um pouco de dúvida, eu tinha muita certeza de que no mundo as pessoas ainda não tinham entendido que as crianças tinham mudado um pouco o foco de atenção para o YouTube. Então, se elas mudaram o foco de atenção para o YouTube, o foco de interesse nos brinquedos também muda junto. E não existia, na época, muitos brinquedos de YouTubers. Então, foi um começo. Quando a gente lançou a primeira boneca, foi o produto nacional mais vendido do ano, logo no ano do lançamento. Foi assim, boom, instantaneamente. E fazendo uma referência exatamente a isso, né? Aos 10 milhões que seguiam o canal. E era plena pandemia. Como é que foi para vocês virarem brinquedo? De repente, vocês que estavam lá fazendo review dos brinquedos, de repente o brinquedo era vocês. Nossa, gente, isso foi uma experiência muito louca. Foi incrível. Exatamente. Gente, eu lembro, tipo assim, eu lá nos Estados Unidos tinha amigos meus falando, nossa, JP, olha aqui, te encontrei aqui na loja. Cara, isso é uma sensação inexplicável. É inexplicável. E o fato de a gente poder ter vários brinquedos nossos, com a nossa cara ali, na nossa casa. A gente tem literalmente um armário gigante com todos os nossos produtos. E, tipo assim, isso é uma coisa... É um sentimento bem estranho de explicar. Mas é muito, muito legal. Quais são os brinquedos favoritos de vocês, da linha de vocês? O meu favorito, eu acho que é o Chão é Lava e os bonecos. Gente, acho que o brinquedo favorito do pessoal é o Chão é Lava. Tem toda vez... Não, é os bonecos. É os bonecos. Mas tanta gente que eu vejo que adora o Chão é Lava. Mas o meu favorito é o boneco falante. Você aperta um botão, eu consigo ouvir minha própria voz. Eu acho isso muito legal. Cíntia, quais são os cuidados, né, que as marcas de brinquedos elas devem ter para escolher os influenciadores quando vão promover os produtos, especialmente quando o público-alvo é o público infantil? Acho que eu vou dividir essa pergunta em duas, né? Uma é a promoção dos produtos e outra é a criação dos produtos baseados em marcas. Então, acho que Maria Clara e JP hoje são uma marca, não necessariamente só o produto e o influenciador que divulga. É uma marca que divulga o próprio produto, é uma coisa muito diferente. Eu costumo brincar, o Mickey não veste a camiseta do Mickey nem brinca com o boneco do Mickey, mas Maria Clara e JP vestem a camiseta de Maria Clara e JP e brincam com os bonecos de Maria Clara e JP. Então é uma coisa muito diferente, é uma revolução realmente, eu acho. É uma mistura entre o influenciador, o vendedor, o garoto propaganda e a marca que está fazendo. Mas na escolha do influenciador é muito importante ver os valores que esse influenciador está passando, a história, como ele se comporta no dia a dia de uma maneira geral, porque isso reflete a sua marca, né? Então, você está escolhendo uma pessoa para representar a sua marca. Tem que ser uma pessoa que seja família, que tenha os mesmos conceitos que você preza. Ana Carolina, nesse caminho, né, dos filhos, até se tornarem os próprios produtos, eu imagino que devam ter feito várias parcerias, né, muitas propagandas e tal. Qual o cuidado que você, como mãe responsável por eles, tem e pode passar como conhecimento aqui? Qual o cuidado para associar a imagem deles a um produto? O que você pensa, o que você leva em consideração? Bom... Primeiro, eu levo em consideração o que a minha filha gostaria de ganhar na idade da criança que vai estar recebendo o brinquedo. Então, assim, eu sou muito seletiva.
Então, primeiramente, eu pergunto para os meus filhos, Maria, olha esse estojinho de maquiagem, por exemplo. Você acha que uma criança de 5 anos vai gostar? E ela me ajuda muito nessa questão de escolher os produtos que a gente vai lançar. E a gente tenta seguir o que eu vou muito pela intuição da Maria e o que eu vejo as crianças, o que elas gostam, o que faz sucesso no canal. É mais ou menos isso que eu levo em consideração. Tá bom. E vocês têm também um canal de games, né? Qual que é o jogo favorito no canal? Eu e João Pedro, a gente gosta muito do universo da Maria Clara e JP, que é o nosso jogo. É isso aí, gente. Inclusive, vocês podem jogar lá o Chão é Lava. É o meu jogo favorito, Chão é Lava. Chão é adoro. Lava, tem um escape e Corrida das Cores. Muito bem. Cíntia, o marketing de influenciadores, ele pode ajudar a desmistificar a relação das crianças com as telas e promover mais interações físicas, como brincadeiras com os brinquedos tradicionais? Com certeza absoluta. Eu acho que tem essa mágica, né? Tem vários canais digitais que, apesar de ser uma contradição, não é. E o canal de Maria Clara e JP é um que é exatamente isso. Eles ensinam as crianças a brincar, na verdade. Quando eles criam uma fantasia, quando eles estão brincando com um brinquedo dentro do canal, a criança vê aquela, sei lá, eles vão brincar de fazer uma sorveteria. A criança vê aquela brincadeira, se inspira para fazer uma brincadeira offline igual. E como eles já são mais velhos, eles brincam melhor do que as crianças pequenas. Tem essa mágica, né? Porque falam melhor, porque interagem melhor, porque tem mais criatividade. Então, a criança pequena se inspira e consegue brincar offline. É muito doido isso, né? Porque as crianças estão vendo vocês na tela, e aí vocês estão ensinando elas, tipo, olha, sai da tela e vai brincar. Como é que é isso? Gente, isso Como é que o que você acha, Maria? Tem um vídeo que a gente gravou sobre isso, inclusive. É um vídeo que o pai ficava o tempo todo no celular. Você lembra desse vídeo, Gui? E aí as crianças mostraram para o pai que viver o real é muito mais legal do que ficar o tempo todo na tela. Vocês lembram desse vídeo? Que o pai ficava com o celular e ficava meio que assim com o celular. Então, a gente sempre que vai criar um vídeo, a gente tenta fazer uma história lúdica, divertida, mas com fundo que traga alguma informação, alguma coisa útil para a vida da criança. Uma mensagem. Uma mensagem. Então, a minha intenção é que a criança aprenda sem perceber que ela está sendo ensinada. Ela vai aprender, ela vai absorver aquilo sem ser um ensinamento. Ó, não pode ficar o tempo todo no celular. Olha, não pode comer muita besteira. Olha, não pode... Então, a gente sempre... Às vezes, a gente tem que fazer uma coisa errada no canal, mas igual a escova de dente, que o João Pedro, a Maria Clara não queria escovar o dente de jeito nenhum, e o João Pedro era até a escova, a gente regravou esse vídeo, inclusive. No final, ela não queria escovar os dentes, isso é uma coisa ruim. Mas, no final, ela entendeu que se ela não escovar o dente, vai dar bichinho na boca, vai dar bafo. Então, ela aprendeu. E a criança, vendo tudo aquilo, ela vai entender que tem que escovar o dente depois da refeição. Então, essa questão de celular, de ensinar... 90% dos nossos vídeos tem essa intenção, de levar o ensinamento para a criança. Então, a criança está no YouTube, está assistindo Maria Clara e JP, está se distraindo, mas ela também está aprendendo. Esse é o nosso objetivo no canal. Eu queria puxar um pouquinho pela história até que eles falaram do Chão é Lava, que acho que é exatamente isso, né? Então, o Chão é Lava é um vídeo de uma brincadeira do Chão é Lava que fez as crianças brincarem, uma brincadeira extremamente ativa, de correria, de pular, de subir, que se mexe, e a gente transformou isso num jogo que facilita a brincadeira das crianças para que elas possam reproduzir o que tem no vídeo. Então, é exatamente esse caminho que a gente gosta de seguir. Ana Carolina, eu percebi que você está ativamente trabalhando aqui com eles em conteúdo, em roteiro e tudo mais. Você já vem dessa área ou foi algo que acabou vindo até você? Foi vindo, gente. Gente, eu sempre vivi um dia de cada vez. Eu nunca planejei muito o futuro, muito além. A Cíntia, às vezes, fica até assim... Ah, você vai deixar para depois? Você não vai deixar para... O plano é não ter plano. Mas eu sou assim, eu sigo o momento, eu falo para os meus filhos que a oportunidade é única e ela não passa 2 vezes. Então, se você tem uma oportunidade, aproveite e dê o seu melhor. Não importa o que for.
sei lá, se pedir para abrir isso aqui, abre direitinho, não deixa cheio de rebarba, independente do que for. O que for fazer, dê o seu melhor. Então, a gente sempre dá o nosso melhor para fazer conteúdo, para os brinquedos. A gente sempre tenta oferecer o melhor que a gente tem. Pode não ser o melhor, mas é o melhor que nós temos para dar. Legal. Então, é mais ou menos isso. Vocês todos influenciam aqui, tá? A mãe influencia, porque eu tenho certeza que tem muita criança que quer seguir os passos de vocês, que devem perguntar dicas para vocês, e as mães, os pais, devem chegar para você, Ana Carolina, e perguntar. Assim como para a Cíntia também, muitos influenciadores devem, né, querer saber dicas. Como é que eu faço para ser licenciado também? Então, eu quero saber da experiência de influenciador em cada segmento de cada um de vocês. Então, vamos começar aqui. As crianças, quando chegam até vocês, mandam mensagens ou falam pessoalmente mesmo, que querem fazer o que vocês fazem. Como que é? Então, a gente... Gente, sempre que alguém me perguntasse como que ela quer ser youtuber, eu acho que isso é uma coisa muito boa, gente. Se você tem uma coisa que você gosta de fazer e você... Alguma coisa que você gosta de fazer, gente, bota no YouTube e mostra para as pessoas. Siga os seus sonhos. YouTube é uma plataforma muito legal, gente. Você pode... Você pode compartilhar todo o seu conhecimento sobre uma coisa e você também pode, literalmente, fazer vídeos sobre uma coisa que você gosta, gente. Então, só de você... Tenta fazer e confia, gente. Porque se você estiver fazendo uma coisa que você gosta, mesmo que não deixe certo na primeira, fica continuando. Persistência, a palavra. Gente, pra gente, lá em 2015, demorou 1 ano pra gente fazer 1.000 inscritos, mas a gente não parou. E quando a gente bateu 1.000 inscritos, foi uma festa. Teve festa, teve bolo e tudo, gente. Então, é tudo sobre consistência, é tudo sobre não parar. E é isso, gente. O início rápido, gente, é que meu esposo não era a favor, tá? Agora ele tá ali filmando com 2 celulares ao mesmo tempo. No início, sabe a música Paródia de 1 Milhão? A Paródia de 1 Milhão, eu acho que ela define o início do canal. No começo foi muito difícil, a gente tem que acreditar. Essa paródia, gente, ela saiu do coração, porque foi igual a de castigo, né? Porque o João Pedro realmente estava de castigo no momento, tirou 6, enfim. Mas na época o Gibson era tesoureiro, né, de bancário, trabalhava, e ele tinha muito medo de expor a nossa família. Ainda bem que eu não dei ouvidos para o Gibson, né? Então, antes do canal fazer 1 milhão de inscritos, eu peguei acho que R$2.000, na época era muito dinheiro, porque eu estou falando de 10 anos atrás. Então a gente não tinha 1 milhão e eu comprei R$1.000 em brinquedo para abrir um bolão. E o Gibson, você tá maluca? Você lembra disso, né? E aí, acho que 6 meses depois, a gente fez uma festa, um bolo, assim, com 1.000. E eu fiquei muito feliz em comemorar 1.000 inscritos no canal. Levamos 6 meses para fazer 1.000 inscritos no canal. E aí a gente comemorou com 100 mil, com 1 milhão, com 10 milhões. E eu quero muito comemorar os 50 milhões com vocês. Porque é graças a vocês, gente. Eu sou muito, muito grata a cada um dos inscritos, porque vocês fazem parte de tudo isso. E quando os pais chegam para você e te perguntam dicas, o que você dá de aconselhamento para eles? Gente, é persistência. É persistência, é ver o que mais combina com... Encontrar um nicho, né? Se você quer um conteúdo infantil, você tem que fazer vídeo para criança. Você não pode, atirar para todos os lados, isso não dá certo. Eu vou fazer teen, não, mas eu vou fazer criança agora, depois eu vou fazer o vlog. Você tem que definir o que você quer. E depois disso, você dê o seu melhor. É o que eu falo para os meus filhos, gente. Não tem outro caminho. É muito trabalho e dedicação. Cíntia, os influenciadores vêm até você, perguntam, querem ser licenciados também. E como funciona essa seleção? Não, com certeza vem, com certeza quer, né? Acho que agora temos vários influenciadores que já viraram brinquedo. E acaba sendo um sonho um pouco, né? Você ser um brinquedo, é muito legal. Mas eu sempre digo para
perceber, não necessariamente ser um brinquedo, ser um boneco, ser uma coisa que já existe. Eu sempre digo para perceber o que seu público quer, o que seu público vê de diferencial em você e começar por aquilo. Cada um tem o seu, pode ser um alfinete, sabe? Você vai ser o maior vendedor de alfinete se você estiver vendendo um alfinete, tiver super a ver com o seu canal, com a história que você conta, com o que você quer falar, e aí seguir por esse caminho. E consistência, exatamente isso. Tem que ter muita consistência para poder, no dia a dia, seguir e um após um, e ganhando seguidor após seguidor, mantendo um padrão. Não é fácil, mas dá certo no final. Agora, com tanto tempo, né, de canal, com tanto seguidor, com tanta experiência, vocês devem ter histórias para contar. Coisas divertidas, engraçadas, trágicas, coisas que eram para dar certo e deram errado. Queria saber um pouco, cada um pode contar uma, duas histórias. Uma história que eu lembro muito é quando a gente estava fazendo a primeira live do canal. Nossa, gente, essa é a história mais engraçada que tem. A gente estava fazendo a primeira live do canal e a brincadeira era torta na cara. Gente, essa história é muito engraçada. A gente estava fazendo brincadeira torta na cara. A gente estava fazendo... Como é que era? A gente fazia perguntas, aí tinha que... Para comemorar 600 mil inscritos. E era uma live, gente. E olha o que aconteceu na live. A gente estava brincando torta na cara, né? Aí sabe como é que é? Pum, torta na cara. Pum, gente. O João Pedro, sendo o menino que ele é, me bateu na cara muito forte. Ela caiu para trás, chorou. Caí pra trás, chorei e deu tudo errado. Gente, deu tudo errado. Foi uma catástrofe. E foi tanta catástrofe que eu acho que depois disso... A gente nunca fez live A gente de não novo. fez live por uns 4 anos. Nunca fizemos uma live por esse motivo. A experiência dos 600 mil inscritos. É isso aí. Não deu bom. Primeira live deu ruim. Como irmãos, vocês acabam, às vezes, se desentendendo? Nossa. Rola umas brigas ali, uns Bastante. pega pra capar? Gente, nossa, especialmente antigamente. Nossa, hoje em Mas agora dia... a gente é melhores amigos. Hoje em dia, que a gente cresceu, a gente já é amigo, a gente não briga mais. Qual a Mas, idade de nossa, vocês agora? Eu tenho 13 anos. e eu tenho 16. Tá bom. Mas quando a gente é criança, especialmente quando a gente morava aqui no Brasil, e no começo quando a gente se mudou também, nossa, a gente brigava muito, pessoal. Muito. No carro, gente, tem vídeos que meu pai tem guardado de nós dois. Paródia Caos, vocês acham que gerou como? Quem conhece a Paródia Caos aqui? Caos, Gente. por que vocês não viajam em paz? Por que será, gente, que essa paródia surgiu? Por causa de tanto caos que eu e a Maria Clara Gente, casaram era na família, muita gente. coisa. Acho que a gente brigava mais do que tudo. Mas, graças a Deus... Dentro do normal, tá, gente? Mas eu amo a minha irmã, tá, gente? A gente se ama. É briga, mas é briga de amor. Trabalhar já não é fácil, né, gente? Ainda em família, tem que ter ali uma estrutura. Tem alguns momentos que vocês falam, tipo, tá bom, agora eu quero só ficar com os meus amigos, dar um tempo um do outro, a mãe também fala, não, agora quero ficar com o meu marido, como é que é? A gente, assim, se eu deixar, a minha casa vira um salão de festas. Se eu deixar, todos os dias, segunda a segunda, eles enchem a casa de adolescente. Então, de vez em quando, eu tenho que dar uma trava neles. Eles têm muitos amigos, youtubers e não youtubers. Graças a Deus, eles não... Uma das intenções... Ninguém perguntou isso, mas eu sei que existe uma curiosidade. Uma das intenções que a gente foi para os Estados Unidos foi para eles aprenderem o inglês e também para eles terem uma infância normal, longe do assédio, longe de muitas... Né? Eu quis dar isso para eles, eu devo isso a eles, porque quando eles começaram a gravar Maria com 4, João Pedro com 7, eles não pediram para ser youtubers. Começaram aqui no Brasil. Começaram em Nilópolis, Rio de Janeiro. Então, eu quis proporcionar uma infância para eles normal e, graças a Deus, eu consegui cumprir isso. E eles, assim, normal. Tem probleminhas na escola, como toda criança, mas, assim, tem muitos amigos. E a gente faz tudo muito em família, né? Eu sou daquelas que não consigo viajar e deixar os filhos em casa. Consegue sim, que você já me deixou em casa quando foi no cruzeiro Então, da minha avó. uma única vez eu fiz um cruzeiro e eu fiquei, ai, meu filho, a Maria gosta tanto disso aqui, olha o João Pedro aqui. Foi o tempo todo assim, vocês que pensam que vocês não estavam lá com a gente. Gente, olha,
Eu sei que a vida pessoal de vocês, além da profissional, gera muita curiosidade, né? E a gente gosta de saber, de perguntar. Mas aqui, esse espaço também é para falar de negócios, de conteúdo. E essa plateia tão grande aqui, eu queria abrir para perguntas. Vamos? Vocês querem fazer pergunta? Sim, ó, já levantou a mão ali. Pessoal, pode me ajudar aqui? Olha, temos uma pergunta ali. Pode se apresentar rapidamente, por favor? Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno Bacar, da Timber Brinquedos. Parabenizar vocês pelo trabalho. Realmente, Obrigada. Vocês estão muito presentes dentro da minha casa. Minha filha de 3 anos é apaixonada em vocês. E sempre que a gente escolhe um conteúdo, a gente escolhe o conteúdo de vocês justamente pelo que vocês falaram, que traz um recado, uma mensagem. Então, é algo que realmente faz a diferença lá em casa. E a dúvida que eu tenho é porque a gente assiste vídeos, inclusive vídeos de 6 anos atrás, vídeos quando vocês moravam aqui no Brasil, mas eu percebi que sempre muito bem editado, vocês sempre trabalharam realmente no conteúdo e por isso que vocês chegaram onde chegaram. Eu queria saber quem que fazia esse trabalho lá atrás, quando, por exemplo, vocês estavam começando. É uma curiosidade, eu achava que era o Gibson, mas agora eu estou achando que é você. Essa é a minha dúvida, obrigado. Então, eu comecei a ter... O canal vai fazer 10 anos em setembro. E eu comecei a terceirizar a edição tem 4 anos. Então, de 6 anos, né? De 4 anos para trás, edição e capa, eu que fazia. E se Uma vocês salva de palmas para essa mulher, gente. Porque, olha, Parabéns. quem produz para YouTube, eu também produzo, não é fácil, tá? Parabéns. E agora, vocês já estão podendo também ajudar, né? Vocês se metem na edição, como é que é isso daí? Gente, ano passado eu fiz uma classe de Photoshop, eu vou ser sincero, não prestei atenção, mas a minha mãe até reclama comigo por causa disso, que ela tá falando, ó, João, ó, até agora era pra você ter que começar a fazer as capas já, né? Então, daqui a pouco eu vou ter que começar a botar a mão na massa. Gente, assim, eu sempre aprendi, eu sempre fiz tudo. Hoje eu tenho editores maravilhosos, eu tenho quem faça as nossas capas, mas assim, se eles me deixarem na mão eu não fico, eu me viro. Então eu sempre falo isso pro João Pedro, que é mais velho principalmente, assim, é o legado deles, eles têm que tomar conta. Então eu puxei a orelha dele, ele, filho, tem que aprender. Filho, eu mando o vídeo preparado para o editor, pré-editado, e assim, não vai demorar muito para quem vai fazer isso aí, vão ser vocês, tá? É isso aí, gente, por Tem isso que que é bom. tem que aprender. Por isso que é bom saber de tudo um pouco, que nem minha mãe. Com certeza, quem sabe fazer, sabe pedir, sabe demandar também, né? Cíntia, você também dá uns pitacos aqui no conteúdo deles? Como é que funciona essa parte? Ou você deixa tudo na mão deles? Como é que é? Eu não dou pitaco nenhum no conteúdo, eu deixo tudo na mão deles. De vez em quando eu falo, puxa, podia ter um vídeo assim, podia ter um vídeo assado, mas na maioria das vezes deixo 100% na mão deles. Mas eu queria falar uma coisa em prol da Carol, que acho que ela não falou, que é muito bacana e que me chama muita atenção, que você perguntou para eles se eles editam, se eles fazem com a parte deles, e a Carol sempre preserva muito isso, vocês estão aqui para dizer a verdade. Eles trabalham, eles já são os atores do canal. É o limite do trabalho deles, sabe? São crianças, eles vão para a escola, eles têm amigos, têm a vida, têm atividades fora, fazem esporte. Então, tem muito pouco tempo que eles usam, de fato, para gravação e no limite do que eles querem fazer. No limite do que eles gostam de fazer, que eles estão com vontade. Então, acho que isso é muito bacana, assim, é uma preservação que não é tão comum de se ver. E eu queria deixar isso registrado, porque achei realmente muito legal. Recebemos algumas reclamações, de vez em quando, no Instagram. Postem mais vídeos, vocês gravam muito pouco. Mas é isso, tem a vida deles também, né? Não pode só, vamos gravar todo dia que tem que postar. Então, a gente tem esse limite, assim, de 2 vídeos por semana, é o nosso limite. A maioria dos youtubers postam mais, mas, assim, eu prefiro deixar ter um momento. A gente tem um momento. É como se fosse a escola, sabe? Tem que ir para a escola. Então, a gente tem um momento na semana que a gente grava e esse momento é flexível. Se tiver uma prova, um teste ou um evento, como a gente posta pouco, né? 2 vídeos por semana, é mais flexível o horário deles com as gravações. Gente, sinceramente, eu sou muito grato por tudo. E especialmente poder ter uma vida normal, morando nos Estados Unidos, mesmo sendo abençoado de poder ganhar meu pão de cada dia fazendo uma coisa que eu amo.
né? É... é isso, gente. Mais perguntas? Temos aqui, ó, mais uma pergunta aqui, depois ali, tá bom? Oi, meu nome é Deise, sou da loja Mini Diva em Curitiba, que o pessoal ama vocês de paixão. Aí eu queria saber se vocês têm intenção de voltar para o Brasil e se vocês não fossem influencers, o que vocês fariam de faculdade? Gente, sobre a pergunta do Brasil, a gente está aqui no Brasil agora, nossa primeira vez viajando aqui, por um bom tempo. Não estamos morando aqui, mas eu tinha muita saudade do Brasil, eu acho o Brasil muito lindo. Tô com acho saudade da nossa família, né? da nossa família, e eu acho também o Brasil um país muito lindo. Tem muito... Gente, quando eu cheguei aqui, eu percebi, casa. tem muito mais vida aqui aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. E qual era a outra pergunta? Ah, gente, se eu não fosse influencer, eu tenho certeza que eu seria um mecânico. Vocês não têm ideia de quanto eu sou amarrado em carro, pessoal. Eu queria ser uma atriz, tipo faculdade de artes. Vou até aproveitar. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas já vou emendar agora que a gente está falando. Como que vocês veem o futuro de vocês? Vocês se imaginam influencers para sempre, desse segmento? O que vocês pensam da carreira de vocês? Qual o futuro vocês veem para vocês? Ou quando terminar a escola, vão continuar isso, mas vão fazer alguma outra coisa também? Chegaram a pensar nisso? Então, gente, como eu falei, a gente é muito grato de poder ganhar nosso pão de cada dia fazendo o que a gente ama, né? Então, para o nosso futuro, o que é planejado é a gente continuar fazendo o que a gente faz, independente, sabe? A gente quer sempre ser youtuber e, se Deus quiser, tudo vai dar certo do jeito que está indo agora. Porque às vezes a vida, a gente que é mais velho aqui, né? A gente sabe, às vezes a gente vai para um caminho, aí depois a vida acaba mudando os caminhos da gente, né, Ana Carolina? Tua vida estava num caminho, os filhos vieram e mudaram. O que você, como aqui representante da família, o pai está ali, você orienta eles? O que você fala? Quais são os conselhos que você dá para eles? Eu não esqueci da tua pergunta não, tá? Já te chamo aí. Bom, a Maria, gente, tudo é dedicação, não importa o que quer ser no futuro. O que eu falo para eles é o seguinte: vocês já têm uma profissão, então investe no que já tem, no que já deu certo. Agora, Maria quer ser atriz de filme, né? E detalhe, não é de Hollywood. Mas se é para sonhar, vamos sonhar grande, né? Então eu falo, filha, você quer, você pode, assim. Mas tem que se dedicar. Nada é fácil, nada é fácil. Se você, assim, a gente tem que dedicar parte da nossa vida para um sonho. Não cai do céu, entende? Então, pode fazer o que quiser. O João Pedro ele pode ser um ótimo mecânico, porque, gente, de coração. Tem um vídeo no canal que ele trocou o óleo do carro dele. Ele gosta de verdade. Talvez ele seria... o hobby dele é ser piloto. Ele quer ser piloto da Interlagos. Não sei, gente. Existem... Tudo é possível. Hoje, em julho, talvez eu faça 50 milhões. Está projetando. Tudo é possível. Então, o futuro a Deus pertence, entendeu? Eu já pensei no futuro. Eu entrego na mão de Deus, mas não espero cair do céu. Tem que correr atrás. Então, não importa a profissão. Se dedique que vai dar certo. Futuro do licenciamento, Cíntia? Eu acho que o futuro do licenciamento é um pouco o que a gente está construindo agora, né? Assim, o futuro breve do licenciamento é um pouco isso. Acho que a atenção das pessoas saiu muito. Primeiro começou no cinema, quer dizer, começou antes nos livros, depois no cinema, depois foi para a televisão e agora, sem dúvida nenhuma, dos influenciadores é quem pega a atenção das pessoas, não só crianças, mas adultos também. Aposto que todo mundo aqui passa um percentual importante do dia entre o Instagram, o TikTok, o Twitter, o X, ou seja lá o que for. Então, enfim, eu acho que o futuro está ali e o licenciamento vai por esse caminho. Acho que o licenciamento de celebridades, o licenciamento de conteúdo de influenciadores e o licenciamento de pessoas, que ainda é um pouco incipiente, mas a gente vê crescendo dia após dia. Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta? Foi para cá, uma criança. Tudo bem, né? Vamos lá. Olá. Se apresenta. Meu nome é Eduardo, do canal do Duque Diz Fã. Eu tenho 10 anos e minha pergunta é: qual que é a parte boa e parte ruim de ser youtuber?
Nossa, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Gente, tem muitas coisas boas. Eu amo, tipo, tudo que eu faço, tudo do canal. Se eu fosse contar por coisas boas, eu tenho várias. Eu amo, tipo, ter a oportunidade de estar aqui. Eu sei que se a gente não tivesse a iniciativa há 8 anos atrás, eu entendo que se não fosse por o que a gente fez há tantos anos atrás, a gente nunca teria tido a oportunidade de ter tudo que a gente tem agora, de ter se mudado. Exatamente. E também, gente, receber o amor de todos os nossos fãs, ver nossos produtos aí aqui onde a gente está. E tudo isso, gente, traz um sentimento muito bom, muito bom. Agora, um lado ruim... Parte ruim. Um lado ruim tem... Às vezes cansa, é um trabalho. Às vezes tem assédio de pessoas, por isso que a gente se mudou para os Estados Unidos. Mas, gente, isso é normal. Mas mesmo sendo uma coisa, às vezes tem uma coisa ruim, eu continuo sendo muito grato. A Sabe? parte boa prevalece, né? É Exatamente. maior. Muito bem. Mais uma pergunta ali. Boa tarde. Nós somos gaúchos, temos 2 lojas de brinquedos, mas principalmente somos pais de uma menina de 4 anos. Desculpa me emocionar, mas lá em casa não entra, mas TV convencional, né? E a gente vê aqui, e na verdade assim, quando vocês subiram, a gente conversando aqui, parece que vocês fazem parte, são nossos conhecidos, sabe? E isso, daí eu até brinquei aqui, né? O pai está aqui, né? Está gravando, mas eu acho que o que mais importante da mensagem que vocês passam, além de tudo que vocês vêm fazendo, é que na verdade o canal de vocês é para a família, não é só para nossas crianças. Eu acho que é isso que vocês têm que entender. É algo que a gente deixa nossos filhos assistir com liberdade. A gente se sente bem. Eu já brinquei muitas vezes chão e lava das almofadas lá de casa por causa de vocês. E eu acho que é isso que vocês transmitem. E o passinho do relógio agora, TikTok, já dancei também. Então é isso, né? Eu acho que é essa sensação assim, para quem vende brinquedo, né? A gente tem 2 lojas de brinquedos e agora está aqui com vocês. E a gente só pensa que, meu Deus, a minha filha tá. Se ela sabe que a gente está aqui com vocês, né? Obrigado, desculpa. Mas a pergunta, na verdade, era assim, que eu queria fazer no começo. O papai está aqui filmando, né? Mas, por isso que eu falo assim, eles aparecem, mas o casal, eu nem sabia o nome de vocês dois. Mas vocês também convivem diariamente, como professor, como várias coisas, né? Então, eu acho que isso é legal. O produto de vocês é um trabalho da família. E isso nos ajuda a se sentir bem e deixar a nossa filha assistir. Parabéns, tá? Muito obrigada. Gente, a gente adora muito todo o suporte dos pais. Vira e mexe, a gente encontra Fran. E os pais falam pra gente quanto que eles assistem a gente e quanto que eles são gratos por nós. E igualmente, a gente é grato por todos vocês, de coração mesmo. Se não fosse por todos vocês, a gente não teria a possibilidade de ter a vida que a gente tem hoje em dia. Isso é muito Primeiro Deus, depois vocês. Isso é muito interessante, né? Porque o foco de vocês são as crianças. Mas a gente não pode esquecer que quem permite, né, a criança assistir são os pais. E acabando conquistando os pais, vocês conquistam as crianças. E isso está os pais por trás também. Então, realmente, é um trabalho aí de família, de equipe. E, pelo que eu vejo aqui, muito bem coordenado. Uma mãe e um pai muito atenciosos. Parabéns, que bom. Que bom, né? Parabéns para a família. Mais perguntas, gente? Vamos lá, aproveita. Ali atrás, ó. Quem levanta a mão alta eu enxergo, hein? Aqui. Então, ali, depois aqui, tá? Deixa eu fazer rapidinho essa pra Cíntia. Aqui, tem aqui também. Olá, meu nome é Heloísa, eu sou da Babebi. Minha filha está aqui. Levanta a mão, Maria. Ela ama vocês, ama. Ela estava dançando aqui o clock, o passinho do relógio. Ama vocês. E a minha pergunta é, quem que cria as letras das músicas de vocês? Quem que tem toda a criatividade de todas as músicas, os clipes? Quem que cria, quem que faz? Algumas das letras, a minha mãe geralmente é a que faz as letras.
Paródia, Fala no microfone. paródia. A gente tem a paródia do De Castigo, essa é a minha paródia favorita, gente. As letras são todas da minha mãe. Gente, eu não sei como... Não, todas não, filho. De todas as músicas que a gente tem, 4... Posso falar o nome da Vavá? 4 foram feitas pela Vavá. A do Clock Clock foi o John Clay. Então são 5. As outras foram eu. Então, né? As outras é só entrar lá e ver a playlist. E eu e a Maria Clara cantamos. Eu até gosto de cantar, gente. Eu não sabia. Cantar nunca foi, tipo assim, uma coisa. Quando eu era criança, eu não pensava, eu quero ser cantor, ou sei lá. Mas quando eu comecei a cantar, minha mãe elogiava a minha cantoria. Então eu comecei a gostar um pouquinho de cantar. Meu pai era músico, né? Então eu tenho essa coisa de música, eu gosto de música. Eu parei de fazer paródia, porque paródia dá bloqueio. Às vezes eu tenho até que tirar do ar. Então eu parei de fazer. E no momento que eu parei de fazer as paródias foi quando eu comecei a fazer as músicas autorais, mas é isso. Hoje em dia eu não crio mais. Eu tenho os compositores que enviam a letra pra gente. E também não é o nosso foco, né? A música não é o nosso foco. A gente grava porque a gente gosta. Mas você opina em tudo, né, Carol? Os compositores mandam, mas ela dá o tema, ela dá os comentários, ela faz todo o retoque da letra. Com os produtos. Tem toda uma curadoria toque ali, Carol. né? Muito bem, tem toda uma curadoria ali da família. Muito bom. Gente, eu acho que eu tenho toque, viu? Porque eu tudo... Não, peraí, mas vamos fazer isso aqui, ó, né? A Cíntia já manda as coisas pra mim falando, Carol, o que você quer mudar? Já é assim. Temos uma pergunta ali? Vai lá. Mas é pra Cíntia e pra mamãe. A maioria dos youtubers que começam como criança, quando completam 13, 14, começam a mudar o foco do público, né? Tipo, o próprio Lucas Neto hoje trabalha mais com adolescentes. A própria MC Divertida também está indo para um lado mais adolescente, o Maloucos. Vocês, que já estarão adultos, existe alguma estratégia? O que é que vocês estão pensando para fazer nos próximos, né? Ele está com 16, nos próximos 2, 3 anos com relação ao público de vocês? É uma linda pergunta, eu vou deixar a Carol responder um pouquinho também, mas na verdade a gente tem toda uma estratégia por trás disso. Quando a gente criou os personagens do canal, foi justamente com a ideia de eternizar as crianças. Então o personagem no canal, hoje em dia a gente tem os bonecos vivos que participam do canal muito ativamente, eles conseguem fazer com que o canal, mesmo com as crianças crescendo, eles continuem sendo direcionados para o público que sempre foi, que é 2 a 7, 8 anos. Então, novas levas de crianças vão vindo e vão se encantando pelo canal com essa mesma idade. E as crianças vão crescendo, e às vezes elas vão crescendo e se interessando por outros assuntos, ou até pelo canal da família Maria Clara e JP, que já fala para um público mais velho, onde eles são eles mesmos, já adolescentes, mas o canal principal continua sendo o canal Maria Clara e JP, que tem os bonecos, que tem os personagens e que está sempre contando história para crianças. Então, os bonecos vieram para eternizar a infância. Eternizar. Então, os bonecos não crescerão. E os meus filhos, eles têm a liberdade de migrar o conteúdo a hora que quiserem com o canal da família. O canal da família hoje, ele é comandado por mim, pelo Gibson, mais por vlog. Mas de vez em quando a gente bota desafios com os adolescentes, com os amigos dele lá, que tem tudo a mesma idade, e a gente conversa com o público adolescente, com o público teen. Existe uma intenção da gente resgatar aquela criança que tem muito, que cresceu, que hoje é jovem, hoje é adolescente, mas que há 10 anos atrás gostava muito de Maria Clara e JP, hoje tem muito carinho, mas não acompanham o canal porque não conversam mais com eles. Com aquele inscrito de 8, 10 anos atrás. Então, a gente pretende resgatar esse público agora com eles, adolescentes, fazendo conteúdo que converse com a língua deles, com a fase deles. Eu nunca quis mudar a fase deles. Eles fizeram conteúdo infantil enquanto eram crianças e hoje em dia, quem assiste os vídeos atuais percebe que teve uma troca. Antigamente eu participava dos vídeos ensinando a Maria Clara e JP o que era certo e o que era errado, eu e o Gibson. Hoje em dia, como criança são os bonecos, os meus filhos hoje
boneco Maria Clara não pode fazer isso, boneca Maria Clara não pode fazer aquilo, porque eles são as crianças do canal hoje. Então, hoje, eles não fazem mais o papel de criança no canal, mesmo no canal principal, Maria Clara e JP. Porque a gente tem que respeitar a idade deles, nem adultizar e nem infantilizar. Então, a gente tem planos para o canal da família, mas, gente, eu não sou muito de planejar, então eu não posso dizer muito como vai ser o futuro, mas eu acredito que a gente vai assumir Maria Clara e JP humanos. Eles vão crescer muito no público teen. E a gente pretende fazer algumas mudanças no canal infantil, Maria Clara e JP, e vai ficar muito melhor do que é hoje. Muito Então, bem, é a gente isso, eu não posso falar muito mais. Mas Vamos temos aguardar, planos. vamos aguardar. A gente está com o tempo terminando aqui. A última pergunta ali, por favor. A última pergunta aqui, então vamos lá. Oi, boa tarde. Sou a Keila e o Estevão Gregório, que a gente gravou o vídeo lá do show. A gente tem um canal também que começou tem 1 ano e pouco, e tudo porque o Estevão assistia a vocês. Ele está com 5 anos, mas ele tinha 3 e se gravava falando, igual vocês faziam, né? Então eu fui atrás, não sabia gravar, né? Então foi um desafio grande para mim. E eu queria saber, Carol, de você, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no início do canal? Porque a música que você fez de 1 milhão sempre mexe muito comigo, eu acho que com todos, né, que tem um sonho assim, e muito forte, foi do coração mesmo. Então, amo muito vocês são inspirações para muitas famílias, como ele disse. Então, vocês são maravilhosos e a gente ama muito vocês. Bom, primeiramente, obrigada. E, gente, o YouTube é uma plataforma muito louca, né? Então, eu acho que o desafio mesmo foi conciliar gravação, vida pessoal, gravação e vida pessoal, porque eram 2 crianças que têm escola, né? E a gente tem que respeitar o momento deles. Então, eu acho que administrar isso é desafiador. E também acertar, né? É difícil, assim, é um desafio. Eu estou vivendo um desafio tremendo, que vocês não imaginam. 2025 para a gente é um ano, assim, da mudança, entende? E, enfim, eu acho que cada fase tem o seu desafio, independente do tamanho. Se você está começando agora, ou se você já é grandão de 50 milhões, tudo é um desafio. Sabe cada degrau é um desafio novo? Então, nada é fácil. Existem youtubers enormes, gigantescos, que floparam. Então, assim, você tem que estar sempre se reinventando. Esse é o desafio, sabe? É você não ser enjoado pelo seu público. Isso é muito difícil, gente. É você não ser enjoado, sabe? É o desafio, esse é o desafio. Olha, eu tenho certeza absoluta aqui que se a gente estendesse esse painel mais 1 hora, 1h30, 2, ia ter pergunta, ia ter papo, ia ter tudo, mas o nosso tempo esgotou e a nossa programação tem que continuar. Eu ouvi dizer que vocês vão atender o pessoal agora, vão fazer foto, vai ter algum momento assim? Como é que é? O que vai rolar, Cíntia? Eles vão para o estande da Nova Brink agora, então, bom. enfim, quem quiser ir até lá, a gente vai tentar, talvez não dê para atender todo mundo, mas a gente vai estar lá no estande da Nova Brink agora, então, quem quiser ir até lá, a gente não consegue ficar aqui, porque depois vai dar um pouco de confusão, esperamos todos vocês lá. Então tá bom, fica o convite e aqui o conteúdo vai continuar, tá bom, pessoal? Quero agradecer muito a presença de vocês.